Fala, meu querido aluno, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos lá. Trabalhar com a figura do feminicídio. Mas vamos falar do feminicídio pós-alteração. Então, feminicídio pós-lei 14.994 de 2024, né? Que começou a valer em outubro de 2024 as novas disposições do feminicídio. Primeiro de tudo, que agora o feminicídio é um crime. Antes ele não era um crime propriamente dito, era um homicídio qualificado. Agora nós temos o feminicídio como um crime autônomo previsto no artigo 121A do Código Penal. É lógico que, como toda alteração legislativa, ele deixa margem para algumas situações. Mas a gente vai tentar parar as arestas aí. E com o passar do tempo, com a manifestação dos tribunais superiores e a consolidação de jurisprudência, nós teremos uma uniformidade sobre o tema. Então, olha só, a temática feminicídio, ela pressupõe a conduta de matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Então, o feminicídio, ele é uma espécie de homicídio, porque você está tirando a vida de um ser humano. Porém, o legislador ele dá um rigor maior para esta situação, tendo em vista que aqui a vítima é a mulher. Aí você vai me perguntar, Lucas, quem é a mulher para fins jurídicos? Veja, quando a gente fala em mulher, matar a mulher, nós não vamos tratar somente a mulher que nasceu com esta condição biológica. Tá? Quando a gente fala que quem pode ser a vítima do feminicídio, primeiro, o homem não pode. Porque aqui o que se protege, o que se tutela, é aquela condição de maior vulnerabilidade da mulher. Mas aí, aquilo que se entende por mulher, existem três correntes nesse sentido. Uma primeira corrente que não prevalece, que é uma corrente mais arcaica e extremamente conservadora, representa a mulher aqui como aquela que nasce com a genitália feminina, que nasce com vagina. Não prevalece essa corrente. Uma segunda corrente entende que poderia abranger a mulher nessa condição biológica e também o transexual que já realizou a cirurgia de alteração de sexo. Também não é a corrente que prevalece. A terceira corrente que visa proteger aqui a vítima do feminicídio é a mulher, biologicamente falando, e também a mulher trans, ainda que não tenha passado pela cirurgia reparadora. Tranquilo? Então, quando a gente usa a terminologia mulher, a gente vai entender ela no sentido jurídico. Então, tanto a mulher que tem a condição biológica de mulher, como a mulher trans, ainda que não tenha se submetido à cirurgia de mudança de sexo. Tranquilo? Então, matar mulher por razões da condição do sexo feminino. Esse crime que agora integra o artigo 121A, ele teve também um acréscimo de pena. A pena do feminicídio agora é uma reclusão de 20 a 40 anos. Então agora o legislador já deu esse rigor aqui e já mostrou que o artigo 75 lá do Código Penal é de conhecimento do legislador, que agora o máximo da pena privativa de liberdade é de 40 anos. Então tá aqui. O legislador já deu esse ar de modernidade. E aí a gente tem aqui no parágrafo 1º, quando há as condições do sexo feminino. Então, no parágrafo 1º do artigo 121A, nós temos que entende-se que há a condição do sexo feminino quando existir violência doméstica ou familiar. Então aqui a violência ela pode acontecer ainda a violência doméstica, né? O conceito está lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha.
em situação que ocorre dentro de um ambiente doméstico, ainda que não exista coabitação. Então, numa situação de violência doméstica ou familiar, ou ainda numa situação em que ocorre menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Então, a mulher morre porque é mulher. Ah, chegou em casa o marido, a janta não está pronta, mata a mulher por causa disso. Tá bêbado, mata a mulher, matou porque estava numa situação de violência doméstica. Ou existiu aí o menosprezo ou a discriminação à condição de mulher. Tudo bem? Tranquilo? O parágrafo 2º traz as causas de aumento de pena. Você está vendo que, por enquanto, nós não tivemos aí alterações substanciais, né, no que diz respeito ao feminicídio. Tivemos ali uma alteração com relação à pena, tivemos essa topografia também que foi alterada, mas o conteúdo segue sendo punido. Então, a pena é aumentada de 1/3 até metade. Previsão lá do parágrafo 2º. Aumento de pena de 1/3 até metade. Se o fato ocorre durante a gestação ou nos 3 primeiros meses pós-parto. Mas aí a gente tem algumas outras situações. Ou se a vítima é mãe ou responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade. Ou se a vítima é mãe de criança, adolescente ou pessoa portadora de necessidades especiais. Beleza? Segundo, contra pessoa menor de 14 ou maior de 60 anos, ou pessoa com doenças degenerativas ou que ainda tem uma condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental. Então aqui a gente tem fato praticado contra menor de 14 ou maior de 60 ou pessoa vulnerável ou com condição incapacitante. Beleza? Ainda, se o fato acontece na presença física ou virtual de ascendente ou descendente da vítima, se o fato ocorre na presença física ou virtual de ascendente ou descendente da vítima, se o fato ocorre em descumprimento das medidas protetivas do artigo 22, incisos 1, 2 ou 3 da Lei 11.340 de 2006, ou ainda se o fato ocorre nas circunstâncias descritas nos incisos 3, 4 e 8 do parágrafo 2º do artigo 121. Se o fato ocorre nas circunstâncias do
parágrafo 2º, deixa eu mudar aqui, nas circunstâncias dos incisos 3, 4 e 8 do artigo 121, parágrafo 2º. Então, a pena será aumentada de 1/3 até metade, se o fato acontece durante a gravidez ou nos primeiros 3 meses pós-parto. Ou se a vítima é mãe de criança, adolescente... Consegue pegar tudo aqui, mestre? Criança, adolescente ou pessoa portadora de necessidades especiais. A pena é aumentada de 1/3 até metade se o fato é praticado contra menor de 14 ou maior de 60, ou ainda pessoa em condição de vulnerabilidade ou condição incapacitante. Se o fato acontece na presença física ou virtual de ascendente ou descendente da vítima, se o fato acontece em descumprimento das medidas protetivas previstas no artigo 22, incisos 1, 2 e 3 da Lei Maria da Penha, se o fato acontece nas circunstâncias ali de qualificadora dos incisos 3, 4 ou 8 do artigo 121, parágrafo 2º do Código Penal. Então, se o fato envolve veneno, fogo, explosivo ou qualquer outro recurso que cause perigo comum, se o fato acontece mediante dissimulação, traição ou emboscada ou qualquer outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, ou ainda se o fato é praticado com emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido. Então você vai ver que até aqui nada mudou. A gente teve aí o incremento de algumas condições ali nas causas de aumento, mas o crime de feminicídio ele segue sendo a mesma coisa. E lembre-se, o feminicídio é matar a mulher em decorrência de condições do sexo feminino. E entende-se que há condições do sexo feminino quando se tem violência doméstica ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. Existe uma figura também chamada de femicídio. O femicídio pressupõe a vítima como mulher, mas é todo homicídio que a vítima é mulher que nós teremos a presença do feminicídio? Não. Então a gente pode falar que todo feminicídio é um femicídio, mas nem todo femicídio será um feminicídio, porque tem que se analisar a circunstância, a condição, beleza? E aí nós temos aqui o parágrafo 3º, que é mais desnecessário do que sei lá o quê. Mas no parágrafo 3º a gente tem: comunicam-se ao coautor ou ao partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previsto no parágrafo 1º desse artigo. Então, se o crime de feminicídio é praticado em coautoria ou participação, a elementar condição do sexo feminino é naturalmente comunicável ao coautor ou ao partícipe. Beleza? Tranquilo? Top! Aí olha só, por que eu digo que existem algumas problemáticas que surgiram a partir do novo feminicídio? Como o feminicídio antes era considerado como uma causa, uma circunstância de condição objetiva, a nova lei ela não dispôs sobre a possibilidade do privilégio para o feminicídio. O que é o privilégio? É quando o homicídio é praticado numa condição de relevante valor social, relevante valor moral, ou se o fato ocorre sob o domínio de violenta emoção logo após a injusta provocação da vítima. Aí vai vir uma corrente e vai falar, ó, não se aplica o privilégio ao feminicídio, porque não houve previsão legal. Pela disposição topográfica não seria possível. Agora, uma segunda corrente vai falar, é possível a aplicação do privilégio. Eu vou falar que é possível a aplicação do privilégio. Por quê? O feminicídio é uma espécie de homicídio. Então, se o feminicídio ocorre em decorrência de um relevante valor social, moral, ou logo após injusta provocação da vítima, quando o autor está dominado por violenta emoção, eu entendo ser perfeitamente possível a aplicação do privilégio. Só que acontece, como o assunto é de outubro de 2024, ainda não houve tempo hábil para que se formasse jurisprudência sobre o assunto. Então isso deve se formar ao longo do ano de 2025, 26 ou até 27, tá bom? Então a gente deve ter novidades sobre o tema aí e sempre que possível a gente retorna e trata isso com vocês. Beleza?
Então, arrematamos aqui a figura do feminicídio, agora de acordo com a Lei 14.994 de 2024, figura que foi deslocada de uma qualificadora para crime autônomo e que, referida à Lei 14.994, que foi chamado de pacote antifeminicídio, manteve a figura como crime hediondo, agora com previsão expressa lá na Lei 8.072. Tranquilo? Então fique atento a estas novas disposições. Tem coisa nova, mas a essência permanece. Valeu, tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Tchau!